Shalom a você que nos assiste então através do nosso portal do Ensinando de Sião aí no YouTube. Eu sou o professor Matheus Andona, já pedindo para você inscrever-se aí no nosso canal, se não for inscrito ainda. E um bom dia a você que está aqui na Har Tzion. Hoje continuamos aí a saga do Êxodo. É uma saga, né? A saída do povo de Israel, uma verdadeira saga. Tivemos a dádiva da Torá no Monte Sinai, revelação da Torá no Monte Sinai nos capítulos anteriores. E hoje estudaremos a porção Kitissá. Dê uma olhada aqui na tela, Kitissá, que corresponde a Êxodo 30, verso 11, até o capítulo 34, verso 35, cujo título que eu escolhi para você é esse aqui, ó. Não substitua o mediador. Não substitua. Pode dizer comigo? Diga, não substitua o mediador. O Eterno não se agrada disso. O Eterno não se agrada que você mexa com o mediador. Vamos lá. Então, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 30. A partir do verso 10, nós temos o Parashá, que tem início com um levantamento de um censo, mas um censo feito de uma forma diferente, com o pagamento de meio ciclo de prata. Meio ciclo de prata deve ser mais ou menos 40 gramas de prata. Todo mundo acima de 20 anos ia dar meio ciclo de prata, e com isso Moisés ia contar o contingente dos filhos de Israel aí acima dos 20 anos. Depois nós temos um pouquinho aí da instrução ainda sobre os elementos do tabernáculo. Temos o chamado de Betzalel, o grande artífice que Deus chamou e ungiu para ser o artista principal do tabernáculo, ele e sua equipe, né? Inclusive lá em Jerusalém, eu morei pertinho da primeira escola de arte de Jerusalém, fundada no século retrasado, chamada Betzalel, Escola de Arte Betzalel, tá? Muito bom. Temos aí o Betzalel, depois temos um pouquinho falando sobre o Shabat, e depois temos aí um evento trágico, que marca a trajetória dos filhos de Israel, que marca a história dos filhos de Israel. Eu quero mostrar um pouquinho para você aqui na tela. Dê uma olhada aqui comigo. Esta Parashá nos relata um dos eventos mais traumáticos ocorridos durante os 40 anos do deserto. Preste atenção. Menos de 6 semanas depois de terem ouvido a voz de Deus no Sinai, depois de terem recebido uma das maiores revelações que o ser humano pode receber, o povo de Israel incide em um terrível ato de idolatria com o pecado chamado na tradição judaica de Het HaEgel, o pecado do bezerro de ouro, ou Egel HaZahav, o bezerro de ouro. Então tem a história aqui na Torá, nós vamos ler aqui um pouquinho sobre ela e ver o porquê Deus considerou esse evento tão traumático. A ponto de, não sei se você já percebeu nas entrelinhas do texto dessa Parashá, Deus fala assim com Moisés, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, né? Moisés estava recebendo e estava voltando com as tábuas da lei. Quando Deus o avisa que o povo tinha caído em idolatria, Deus fala assim com ele, olha, não me impeça, eu vou destruir o povo agora. Deus fala com ele, não me impeça, porque eu agora vou destruir esse povo e vou fazer de você uma nova nação. E mesmo assim Moisés se arrisca e se coloca como a sua função, mediador. Moisés no Êxodo foi mediador do povo. Isso está claro na Torá. O próprio povo diz, né? Fala ele conosco e não nós. Não fala o Senhor diretamente conosco, não fala o Senhor com Moisés e ele fala conosco, porque nós sucumbiremos se tivermos esse contato direto com Deus. Então Deus usa o mediador Moisés e acontece esse terrível pecado aí do bezerro de ouro. Vamos ler um pouquinho sobre quando Moisés estava descendo do monte. Olha aqui, Êxodo 32, 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então, várias semanas se passaram, o povo estava ansioso, Moisés não regressava, Arão não sabia dar o paradeiro, né, quando que ele voltaria, e então o povo chega à cerca
Ele cerca praticamente Arão e impele Arão ali a fazer um quê? Aqui eles falam, né? Faz deuses que vão adiante de nós. Mas ali não era para substituir Deus. Para que eles pedem para fazer o bezerro de ouro? Não era Deus que eles estavam substituindo. Eles criam em Deus. Eles serviam a Deus. Eles queriam continuar servindo a Deus. Qual que era o problema dessa história? Quem que estava faltando aqui nessa história? Moisés. Eles estavam sentindo falta do mediador e pediram para Arão fazer um outro mediador. Eles não negaram a Deus. Eles negaram Moisés. Nós não queremos mais esse Moisés porque não sabemos o que aconteceu com ele. Faz um outro mediador para nós. Olha que interessante. Leia aqui comigo. Apesar de existirem várias justificativas na tradição judaica que amenizam a culpa de Arão por ter feito o bezerro de ouro, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho, porque é o seguinte, não podemos ocultar a falta que Arão teve, né? O erro de Arão em ter impedido, ou pelo menos ter orientado o povo frente a tamanha transgressão. Então, o que eu quero dizer com você? Para você, na história judaica, tem algumas ressalvas que amenizam um pouco a culpa de Arão. Então, tem 3 vertentes principais. A primeira a gente encontra na Midrash, que é a mais antiga e que fala algo até praticamente lógico. Os rabinos dizem o seguinte: não, Arão, quando pediu para o povo dar as argolas de ouro, os pingentes de ouro, ele estava querendo ganhar tempo. Ele estava querendo ganhar tempo, então não há assim, uma culpa, você não pode culpar Arão, porque ele fez aquilo ali para poder ganhar tempo, porque ele tinha certeza que Moisés ia chegar antes dele concluir aquilo ali. Essa é a vertente da Midrash, a mais antiga. No Talmud, se eu não me engano, no Tratado Sanhedrin 7, página A, foi aquilo que nós lemos, algo muito interessante. O Talmud fala assim, que Arão não teve escolha. Os rabinos falam que ele subiu, ele estava descendo, que ele designou Ur, né? Ele vai com Josué até um certo ponto no monte, mas ele designa Ur e Arão para ficarem responsáveis pelo povo. Quando o povo começou a tender para a idolatria, dizem os rabinos, isso é lei oral, isso é tradição judaica oral. A gente não sabe se aconteceu ou não aconteceu, mas é uma tradição que está no Talmud. Os rabinos falam que Ur foi lá repreender o povo. Olha, não façam isso, vocês vão incidir em idolatria e tal, que o povo foi lá e matou Ur. Arão, vendo aquilo, vendo o corpo de Ur lá estendido, disse consigo mesmo que, se eu não fizer esse bezerro, eles vão fazer comigo o que fizeram com Ur, e aí eles vão incidir em um pecado sem perdão, ou vão incidir num pecado muito grave, né? Então ele vai e faz o bezerro para poder... para poder, né, escapar, porque senão ele teria aquele mesmo fim que teve Ur. E um comentarista mais assim, em relação ao Talmud, mais tardio do Talmud, que é o Ibn Ezra, que atuou aí por volta do século XII, lá na Espanha, o Ibn Ezra escreve o seguinte: não, o que o povo fez não foi nenhuma idolatria assim, porque eles pediram para substituir Moisés, não pediram para substituir Deus. E aqueles que falaram, eis aí Israel, o teu Deus que te tirou do Egito, foi uma minoria, 3.000 mais ou menos, que os rabinos falam que foram egípcios que saíram junto com os hebreus. Isso é verdade, a gente sabe que saíram muitos egípcios. E quando eles falam assim, né, eles falam, Israel, olha aí os deuses que te tiraram, que te tirou do Egito. É como se eles estivessem se desassociando do restante da multidão. Então os rabinos falam, a maioria era egípcio, que incitou o povo a fazer o bezerro, e depois virou para Israel e falou assim, está aí Israel, o mediador que te tirou do Egito. Então, tanto é que Moisés dá fim neles aí, né? Esses 3.000 aí perecem na espada por intermédio de qual tribo? Qual tribo que se levanta com Moisés para poder executar o juízo? Levi. Por isso que Levi é escolhido para o sacerdócio, porque os da tribo de Levi vão lá e executam os 3.000 que incidiram nessa idolatria, né, dizem os rabinos. Bom, 3.000 comparado a 600.000, é uma minoria que você não pode culpar Arão. Isso diz o Ibn Ezra, esse comentarista. Mas eu por ser um judeu de origem, né, minhas origens judaicas estão em Portugal e na Itália, eu fico mais com um comentarista português, né, que no século XV é o chamado Abarbanel.
O Abarbanel, ele é um judeu português, depois ele foi para a Itália fugindo da Inquisição, e ele escreveu o seguinte: não, teve falta sim sobre Arão. Ele, como sacerdote, deveria ter alertado o povo a não mexer no mediador do Eterno. Tanto é que o Eterno tomou isso como uma afronta muito grande, que ele quis o quê? Ele quis exterminar o povo. Então não foi assim, foi mais ou menos uma idolatria. Como assim mais ou menos? Não existe mais ou menos. Então foi sim idolatria, e o Abarbanel defende esse posicionamento aí. Bom, mas vamos deixar o Abarbanel um pouco e vamos recorrer ao texto da Torá, que é o mais importante. Êxodo 32, 2. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e filhas, e trazei-mas. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: estes são, Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, do bezerro, e apregoando disse: amanhã será festa ao Eterno. Olha isso. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Quem tem ouvidos para ouvir, essa diversão aí, você imagina o que deve ter sido, né? Mas pela fala de Arão, você entende um pouquinho que sim, ele estava tentando ganhar tempo, ele tentou ganhar tempo, e a gente entende também que esses comentaristas têm muita razão. Por quê? Não houve uma negação do Eterno como Deus. Tanto é que Arão fala assim: amanhã nós vamos celebrar ao Eterno, ele usa aqui a palavra, o tetragrama, nós vamos celebrar ao Eterno através desse novo mediador. Então, o pedido foi para substituírem a Moisés. O acesso a Deus não seria mais através de Moisés, seria através desse tal bezerro de ouro. Porque o povo precisava ter um acesso ao Eterno. E Moisés era esse acesso. Não quiseram mais o mediador. Quiseram usar uma outra forma de se achegar a Deus e escolheram esse tal de bezerro. Para você entender por que escolheram um bezerro, não foi à toa não, gente. O panteão egípcio tinha vários deuses. Por que escolheram o bezerro? Vamos olhar aqui. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, você já viu isso? Povo desenfreado, povo sem lei, é anarquia total. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta, para vergonha no meio dos seus inimigos. Aqui está um pouquinho da culpabilidade de Arão. Moisés atesta isso. Mas por que o bezerro? Porque pediram para, os egípcios provavelmente pediram para Arão fazer um bezerro para substituir Moisés. Olha aqui comigo. Aqui é uma representação, tá, dos israelitas dançando aí na festa em homenagem ao deus Apis. O bezerro é o deus Apis no panteão egípcio. Essa pintura aqui é de Henri Paul Motet, do século XIX. E aqui está uma representação, achados lá no Egito, essa pintura e essa estátua do deus Apis. Agora olha que interessante. O deus touro ou bezerro, adorado no Egito, era o Apis. Uma de suas funções era servir de intermediário entre homens e o Deus Todo-Poderoso. Podia ser Ptah, Osíris e depois Atum. Tá? Então, o Apis era o Deus mediador dos egípcios. Por isso que eles pedem para fazer um Apis. Nós queremos ter acesso a Deus, mas esse Moisés já não existe. Esse Moisés já não serve, né? Moisés não representa só a figura da pessoa Moisés. Moisés representa o quê? A palavra, a lei, a instrução. Isso representa Moisés. Eles não quiseram. Eles não quiseram ter acesso a Deus através da palavra, não quiseram ter acesso a Deus através da lei, não quiseram ter acesso a Deus através da instrução, quiseram ter acesso através de outras coisas. Tanto é que essas outras coisas que fizeram
para chegar a Deus envolvia o quê? Diversão, comida, bebida e outras coisas. Tá caindo a ficha aí alguma coisa ainda? Ou não? Ainda talvez. Vamos adiantar aqui. Então, por isso escolheram Apis. E ele era considerado um oráculo. Moisés não era considerado profeta? Era. E o Apis também. Tinha capacidade de prever o futuro. Nada é feito à toa, meu irmão. E a Torá é profética. Os eventos ocorridos na história de Israel reverberam e refletem nos dias de hoje. É por isso que eu a estudo aqui toda semana, porque ela é viva e eficaz e profética. Que a palavra de Deus, ela é eterna. Não estuda esse evento do bezerro de ouro achando que isso não tem nada a ver com você, não. Tem muita coisa a ver. Olha aqui. O povo de Israel, ou se você quiser, os 3.000 que incitaram a idolatria. O povo de Israel, em momento algum, negou a presença do Eterno, nem solicitou que substituíssem o Eterno. Concorda comigo? Em momento algum eles se voltaram contra Deus. O problema não foi Deus. O problema foi o mediador. Olha aqui. O que eles pediram a Arão foi a substituição do mediador, do intermediário entre eles e Deus. Disseram para Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Pessoal, se a Torá é profética, se esses ensinos podem nos abençoar nas nossas circunstâncias no dia de hoje, obrigado. Se eles podem nos abençoar nos dias de hoje, nós temos que vê-lo com esses olhos proféticos. É por isso que você precisa do Espírito de Deus para que você estude a palavra de Deus. Não pode ser só história, não pode ser só narrativa que ocorreu há 3.500 anos atrás. É palavra viva, cheia do Espírito de Deus. Cheio do espírito de profecia, cheio do espírito de admoestação, cheio de vida para você. A palavra de Deus é a mesma, é claro, escrita e contextualizada numa época diferente da nossa, muito diferente. E você tem que ter essa sabedoria para entender essa diferença. Então quer dizer que mandou matar lá atrás, você vai matar hoje? Não, isso é um posicionamento de uma pessoa ignorante. O ser humano evoluiu, o ser humano, em termos de justiça, evoluiu muito. As regras punitivas da Torá, quase todas evoluíram junto, mas os princípios morais e éticos são eternos. Os princípios daquilo que desagrada a Deus são eternos. Os princípios daquilo que não agrada a Deus são eternos, continuam valendo hoje. Não agradava-se a Deus fazendo isso lá e não se agrada a Deus fazendo isso hoje. Isso é eterno, o princípio da lei de Deus é imutável. Então vamos ver como que se aplica para nós hoje. Se lá atrás a figura sacerdotal sucumbiu, deixou o povo pressionar e fez com que ele, o sacerdote Arão, mudasse o mediador. Será que hoje, nossa classe sacerdotal, aqueles os quais o Eterno levanta para cuidar do seu povo, seja judeus ou não, estão sucumbindo, seriam eles vítimas de estarem sucumbindo no mesmo erro? Porque lá atrás, o povo pediu para o sacerdote cortar Moisés, substitui Moisés. Nós não gostamos muito desse Moisés, é muita instrução, é muita palavra, é muita lei, parece que ele está meio sumido, desatualizado. Faz para nós um mediador mais legal, mais gente boa, mais moderno. Esse negócio de Moisés está muito antiquado, né? Moisés, até o nome a pessoa não gosta. Vamos chegar ao ponto principal da palavra de hoje.
Assim como Arão, que era sacerdote, sucumbiu ao desejo do povo em substituir o intermediário entre eles e Deus, vemos em nossos dias uma classe sacerdotal eclesiástica, não estou falando que são judeus de origem de Arão, mas são pessoas que exercem uma função de autoridade. Vemos uma classe sacerdotal eclesiástica que tem sucumbido ao pedido do povo, erguendo substitutos para o único mediador que Deus tem para com os homens, que é Yeshua. Moisés profetizou em Deuteronômio 18 que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Os rabinos dizem que assim como Moisés foi o primeiro mediador, o Messias será o segundo mediador e muito mais eficaz que Moisés. Qualquer rabino atesta isso. Se você crê que Yeshua é o Messias, então Yeshua é o único mediador que te leva a Deus. Por isso que ele é chamado a palavra de Deus encarnada. Ele é a Torá que ganhou carne. Ele representa os mandamentos vivos de Deus. Ele é água viva. E ele é o caminho. Todas as vezes que você nega a função de Yeshua, de te aproximar a Deus, e busca se aproximar a Deus com outros métodos, todas as vezes que você cria método para aproximar o povo a Deus, em substituição a Yeshua, você está incidindo num pecado semelhante ao de Arão. Porque muitas vezes nós vemos Yeshua como uma figura praticamente angelical, né? Dócil, mas se você lê os ensinos de Yeshua, é um rabino macho. É um rabino que tinha autoridade. E não falava como os rabinos da época. Disse fulano em nome de Sicano, em nome de Beltrando, isso. Não, eu, porém, vos digo. Não precisava de autoridade passada. Não precisava de autoridade passada para legitimar o argumento. Não, eu falo em nome do rabino tal, que falou em nome do rabino tal, que estudou com o rabino tal, isso. Ou seja, solta lá e sai fora, né? Foi eles que falaram, eu estou só replicando. Não. Por isso que os fariseus falam, as pessoas falavam, não ensinam como os fariseus, ensina, porém, como alguém que detém a autoridade. Por causa disso. Porque até hoje, nos meios rabínicos, quando você está participando de uma discussão rabínica, você chama o quê? Chama vozes passadas, para poder fortificar o seu argumento. Disse o rabino tal, em nome tal, né? E até mesmo no meio acadêmico se faz muito isso, né? Você vai fazer uma monografia de mestrado, uma tese de doutorado, você tem que ter referências, mas Yeshua não era assim. Yeshua tinha nele a autoridade, e ele falava vindo dele o poder, a palavra e a interpretação. Então, pessoal, todas as vezes que você substitui Yeshua para fazer o povo se aproximar de Deus, você está incidindo no mesmo problema. Porque às vezes o sujeito fala assim, mas Yeshua é muito bravo. Por que ele é bravo? Não, porque ele falou que quem amar pai e mãe mais do que ele não é digno dele. Isso aí eu não ouço lugar nenhum aí não. Porque ele falou que quem estiver nele, mas não estiver dando fruto, ele vai lá e corta e joga nas trevas exteriores. Ai! Eu achei que ele fosse só paz e amor. Não, Yeshua é justiça e amor. Ele é o caminho, mas ele é a justiça. E Deus fala que ele vai voltar para julgar as nações. A primeira vinda não foi para julgar, a segunda vai ser. Então muitas vezes tem pessoas que acham Yeshua muito bravo. Tem pessoas que acham Yeshua muito judeu. Tem pessoas que acham Yeshua muito rabino. Mas se você tira Yeshua da jogada, tira o ensino de Yeshua, tira o poder de Yeshua, para levar o povo a Deus de outras formas, você está incidindo num grande pecado, num grande problema para o povo de Deus. Olha aqui, Deus profetizando sobre o único mediador. Moisés foi o mediador, mas ele mesmo apontou para Yeshua, que é o mediador definitivo. Eu, o Senhor, Isaías 42:6, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei e te farei, pode ler aqui comigo? Mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Yeshua é mediador. Vamos lá para a gente encerrar.
Ah, mas isso é profeta de Israel. No Novo Testamento tem também. Olha aqui, ó, Paulo em 1 Timóteo 2,5. Portanto, há um só Deus. Você pode repetir isso comigo? Paulo repete essa frase mais de 20 vezes no Novo Testamento. Há um só Deus. E um só mediador entre esse Deus e os homens. A saber quem? Mashiach Yeshua, homem. Que envolve a sua obra aqui na terra. Que veio como homem. Um só mediador. Qual que é o problema que eu vejo hoje em dia? Querem ter acesso a Deus, não através de Yeshua e da palavra de Deus. Não através de Yeshua e o seu poder de novo nascimento, mas querem ter acesso a Deus através do entretenimento, através do antropocentrismo, através da prosperidade e multiplicação de bens, através de culto às emoções superficiais do homem. Irmão, é triste, mas é o que eu tenho visto. Substituem o acesso a Deus, querem levar o povo a ter experiências com Deus, não através de Yeshua e da obra de novo nascimento e da unção do Espírito e da obediência para a palavra. Que Yeshua fala, quem me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Então obediência tem a ver com amor a Yeshua. Quando Yeshua faz alguém nascer de novo, aquela obediência faz parte da natureza daquela pessoa. A obediência se torna intrínseca, a obediência se torna natural. A pessoa tem a lei escrita na mente e no coração. Isso é o novo nascimento e isso te aproxima a Deus. Se você joga isso para o escanteio e tenta se aproximar a Deus através do entretenimento, se não tiver música boa, eu não ouço Deus falando. Se não tiver luz especial, se bem que o Renato colocou umas aqui, mas isso aqui não é para substituir a palavra de Deus. Porque no dia que o jogo de luz for mais importante do que é ensinado aqui, pode ir embora daqui. Pode ir embora. Nós fazemos um ambiente agradável para você ouvir a palavra de Deus. Para ser um ambiente agradável, com ar-condicionado. Renato pôs umas pedras ali que imitam Jerusalém agora. Nosso altar é um altar bonito, para honrar a Deus. E honrar você que está aqui. Que seja um ambiente agradável para você escutar e meditar e escrever essas palavras no seu coração. Mas não substitua Yeshua e a palavra por outras coisas. Não tente levar o povo a Deus através de outro caminho, meu irmão. Porque aí você vai ser refém do povo. O que o povo demandar, você faz. Ah, porque agora está fazendo aí assim lá fora. Aí vai fazendo da igreja. Ah, porque agora estão fazendo isso aí lá fora. Aí vai fazendo da igreja. Isso não é estratégia. Isso é contaminação. Isso é uma desestruturização de alicerces, de referências. Mas olha aí, ó, já descartaram a palavra como referência, então vão ter como referência outros aspectos. Aí tem que entreter o povo, tem que fazer o povo sentir bem, tem que fazer o povo entrar em transe, porque senão não sente Deus. Tem que dar palavra superficial, não pode bater, igual o rabino faz aqui, que meu pai me chama de palavra chicote. Porque, meu irmão, a palavra que está nos nossos lábios, do meu pai, é uma palavra profética. E eu nunca vi, aqui, desculpe, mas eu nunca vi profeta chegando lá com cupcake para dar para o rei. Ô rei, fiz aqui um muffin, um bolinho, uma rosquinha para te dar aqui. Quando você tiver um tempinho, se quiser ouvir o que eu tenho para falar. Não, meu irmão. O que o povo está precisando é palavra profética, é ressuscitar as referências, é apontar o caminho. Então, por isso que às vezes nós falamos com uma certa rigidez, mas falo com amor, não falo rejeitando, porque eu faço parte da igreja de Deus com esses que têm incidido nesse erro. E oro para que eu não incida nesse erro. Que no dia que qualquer estrutura começar a competir com o único mediador que é Yeshua e sua obra, eu já incidi no erro também.
Outros, diga, outros, tentam substituir o Yeshua, o mediador, pela religião. Ah, pessoal, vamos lavar a roupa suja aqui também. Muitos vão tirar Yeshua da jogada e vão substituir o mediador por religião, rito. Isso também pode ser um substituto, pessoal. Quando o contato com Yeshua, quando o contato com Deus através de Yeshua já está conturbado, o camarada começa a achar outros desvios. Começa a ficar com um excesso de ortodoxia, um excesso de ascetismo, um excesso de religiosidade. Pode saber que está com problema. Eu não estou julgando o irmão que quer servir a Deus de uma forma mais rígida. Isso aí existe. Mas a gente discerne no Espírito quando aquilo ali já está suprindo uma coisa que não existe mais. Eu sei. Eu conheço rabinos tzadikim, justos, que amam a Deus e são zelosos. Mas eu também vejo quando esse zelo já está o quê? Substituindo um relacionamento com Deus que o cara já não tem há anos. E lembre-se do que o Rabino Shula ensinou. A fé tem muitos inimigos. O pior deles é a religião. Muitos substituem Yeshua pela religião, pelos ritos, pela justiça própria ou através de uma obediência superficial e vazia dos mandamentos de Deus. Nem todas essas coisas são intrinsecamente ruins. A obediência não é ruim, os ritos não são ruins, o entretenimento não é ruim, é bom você ser entretido. Mas nenhuma dessas coisas pode ser considerada veículo de acesso ao eterno exclusivamente. Você não pode acostumar o povo a ter contato com a santidade de Deus só através do entretenimento. Nem pode acostumar uma pessoa a sentir a presença de Deus só no meio da ortodoxia. Porque em ambos os casos estão substituindo Yeshua como o único mediador. Paulo escreve a Timóteo em 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Ah, meu irmão, já chegou isso aí. Já chegou. Homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, que é para mim um dos piores pecados que você pode cometer. Ingratidão. Irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de... E olha esse texto agora para concluir. Tendo aparência de serem provenientes de Deus, negando-lhe, entretanto, o poder. A aparência é ser de Deus. Eu quero ser humanista, eu quero apregoar a doutrina da prosperidade, mas eu quero ser visto como um servo de Deus. Paulo já está falando, todos esses que vão cometer essas faltas aí no futuro, vão cometê-las e vão querer ter uma aparência de Deus. Entretanto, pelas suas obras, negam o poder de Deus. E qual é o poder de Deus? Está aqui entre parênteses, Romanos 1:16. Quem é o poder de Deus? O que é o poder de Deus? Porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, para o judeu e também para o grego. Quem nega Deus com os seus atos, quem nega o poder de Deus, nega o Evangelho. Quem nega o Evangelho, nega Yeshua, porque Yeshua é o veículo do Evangelho. Todos esses aqui negam Yeshua, negam o mediador, porque querem se aproximar a Deus estando com outros mediadores, querem ter uma aparência de justiça, mas na vida da pessoa, a pessoa nega o poder de Deus. Foge também destes. Pessoa que quer ter uma aparência de santidade, mas é arrogante, é cruel,
é malvado, é sem controle, mas quer ter aparência que é de Deus, que é profeta de Deus, mas pela vida, pelo testemunho, nega o poder de Deus na sua vida. Não seja essa pessoa. Aliás, Paulo fala aqui, foge. Quem tem ouvidos para ouvir, foge. Não esteja junto, nem seja amigo, nem chame para sua casa. Gente que quer ter aparência de santo, de profeta, mas que incide nisso aqui. Ninguém é perfeito. Mas tem coisas que a gente vê recorrente na vida da pessoa. E quando a pessoa não quer mudar, meu irmão, aí incide aí, 2 Timóteo 3. Porque Paulo avisou pelo Espírito que essas coisas iam acontecer. E eu estou vendo muito isso, meu irmão. Yeshua é a única fonte de uma experiência legítima com Deus de Israel. Diga amém. A qual realmente essa experiência que Yeshua dá, vai fazer você ser agente do Tikkun Olam, da restauração do mundo. Yeshua nos dá acesso à presença de Deus, transformando nossa natureza e nos santificando para a glória do Pai. Os líderes da atualidade não podem sucumbir ao pedido de substituição do mediador por elementos que são incapazes de transformar a natureza humana. Entretenimento é bom, mas não transforma a vida de ninguém. Jogo de luz é bom, mas não liberta a vida de ninguém. Ter culto cheio de ativismo, cheio de louvor, com bateria eletrônica, é bom. Não estou falando contra essas coisas, mas isso não muda a vida de ninguém. Isso não é o mediador. Não é isso que você tem que usar para levar as pessoas a Deus. É a palavra, é Yeshua. Colossenses 2:23, essas coisas têm aparência de serem espirituais, mas não têm valor algum contra a carne. Respondeu-lhe Yeshua, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Restauração já, em nome do mediador Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.